e para vos partilhar alguns saberes e sentimentos e experiências que não só a doutrina espírita me vai dando, como também a minha experiência e formações acerca do assunto também. Então, o convite para esta noite foi sobre este tema, o poder da mente. E eu gostava muito de esmiuçá-lo e trazê-lo até ao nosso cotidiano, porque eu acho que isso nos falta muito, percebermos como podemos aplicar o poder da mente no nosso dia-a-dia. Vamos então perceber, a partir, obviamente, de abordar o que é que podemos entender por mente. Os dicionários colocam como conceitos equivalentes à mente estes termos: parte incorpórea, parte inteligente ou sensível do ser humano, espírito, pensamento, entendimento, o desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, inteligência e mentalidade. E todos eles se submetem a algo que não é visível. Alguns deles submetem a algo que não é visível, que não é palpável. Então, poderemos considerar espírito e mente como sinónimos? Vamos pensar um pouco também acerca disto. Talvez fosse melhor considerarmos que mente é um fluxo de experiências, como uma propriedade do espírito. Porque o espírito é mais do que um fluxo de experiências, é um ser, tem identidade, existência própria, uma individualidade. A mente acaba por ser como um processo. Olhem só, o Divaldo Pereira Franco disse uma coisa que eu gostei muito e que trouxe para aqui. Ele diz-nos assim, que a mente é extrafísica e que é a irradiação do psiquismo do espírito. Então, mente não é o espírito, é um atributo do espírito. Eu achei esta frase muito bonita. A irradiação do psiquismo do espírito. Existe a partir do espírito. O professor Dr. Nubor Fakur também diz algo muito interessante que eu quis trazer para aqui, que a mente é o produto de uma atividade metafísica, ou seja, a metafísica estuda aquilo que vai além do físico, aquilo que vem de uma essência, que instrumentaliza o cérebro a partir do livre-arbítrio do espírito. Então, a partir daqui, começamos já a perceber que mente não é o espírito, mas que o espírito se utiliza da mente para se expressar. Então, há várias perspectivas. E há a perspectiva materialista em relação a esta questão da mente e de quem instrumentaliza o cérebro. A perspectiva materialista não admite que os fenómenos psicológicos sejam de natureza espiritual. Desculpem, eu vou tirar a máscara, está bem? Esqueci-me disto. A perspectiva materialista não assume que os fenómenos psicológicos sejam de natureza espiritual, ou seja, a proposta materialista coloca a mente como trabalho unicamente do cérebro e funcionamento do cérebro. Já a nossa perspectiva espírita, e também a perspectiva espiritualista, já assume que existe uma alma, algo além deste corpo, desta máquina que nós conhecemos. E a perspectiva espírita diz-nos, o espírito de André Luiz, que eu gostei muito também disto que ele disse, coloca de forma até metafórica que o cérebro é um maravilhoso ninho da mente, ou seja, a perspectiva espírita coloca o cérebro quase como que o lugar, digamos assim, onde o espírito comunica com o corpo, onde se dá a ligação entre espírito e corpo, entre mente e corpo. Então eu gostei muito desta observação do André Luiz, quando ele nos diz que o cérebro é um maravilhoso ninho da mente. Se conseguíssemos imaginar, ou se tivermos que imaginar um sítio onde a mente se situa, entre aspas, é na zona cerebral. Então o cérebro não administra a consciência, e sim o contrário. A consciência espiritual é que administra o cérebro. Na relação de mente e corpo, há uma realidade sempre de espírito e matéria. Recentemente, a definição de mente tem vindo cada vez mais a ser esmiuçada. E eu encontrei esta definição num livro que eu gosto muito, que é o Homo Deus.
E eles dizem assim, a mente é um fluxo de experiências subjetivas. O que é que isto quer dizer? De cada indivíduo, muito particulares a cada ser, a cada ser. Nós somos únicos, cada um de nós tem um processo individual. E esse fluxo de experiências subjetivas acontecem na mente, constituídas por pensamentos e refletidas em sensações, emoções e, posteriormente, em sentimentos. Então, entendendo aqui, nesta primeira abordagem mais geral do que significa isto, do que é a mente, sendo ela um atributo do espírito, eu trouxe aqui estes 3 parâmetros para continuar a partilha desta noite. Nós, seres espirituais, possuímos mente, que é um atributo do nosso espírito, onde se expressam as nossas ideias, as nossas projeções, os nossos sonhos, os pensamentos, através de quê? Da palavra, do nosso comportamento, da nossa expressão de vida que deixamos, ou seja, através da nossa cocriação. Nós estamos constantemente a expressar a nossa essência através daquilo que criamos na nossa vida. A mente, então, constitui-se de um núcleo de forças inteligentes, e dela partem as ondas mentais que retratam a nossa condição evolutiva e nos ligam a todos aqueles que sintonizam connosco. Olhem só, mais uma coisa importante. É um núcleo de forças inteligentes que, ao serem emanadas, vão retratar em que ponto de evolução interior nós estamos e fazer com que nós nos sintonizemos e outros se sintonizem connosco. Vamos já falar da nossa frequência mental. Então, na corporeidade, a mente identifica-se com o cérebro e intelectualiza a matéria. E alimenta as células, estabelecendo os processos de relação, então, entre espírito e corpo. Então, nesta relação que temos entre espírito e corpo, nós não podemos deixar de perceber que o poder da mente está intimamente ligado com a química das nossas emoções. E o que é isto da química das nossas emoções? O nosso pensamento origina um tipo de emoção. E essa emoção vai desencadear no nosso corpo uma determinada reação. Nós estamos constantemente, quando falamos de mente e corpo, estamos constantemente a falar de processos de ação e reação. Então, onde é que é a região do cérebro onde se dá esta interação entre espírito e corpo, entre mente e corpo? É na região límbico-hipotalâmica. E falarmos de mecanismos psicofísicos é também falarmos de mecanismos eletrofísicos. Nós libertamos fotões e eletrões, nós somos compostos por átomos, por moléculas. Se nós formos analisar o núcleo de um átomo, nós vamos ter eletrões, fotões, quarks. E cada elemento que constitui o núcleo de um átomo tem uma assinatura energética. Então imaginem, se um poeta está a tentar encontrar uma palavra para escrever um poema ou escrever uma prosa, seja o que for, se nós analisarmos e se virmos o cérebro vai acender luz em determinada zona. Então nós emitimos fotões e eletrões, partículas elétricas. Então esses fotões e esses eletrões, vamos supor que nós estamos com uma emoção considerada menos benéfica, que nos traz menos bem-estar, por exemplo, raiva, frustração. Nós vamos emitir eletrões. E esses eletrões vão, se calhar, fazer com que o nosso corpo reaja como? Tendo distúrbios gástricos, distúrbios intestinais, por exemplo. Agora, se estivermos a sentir emoções que são mais benéficas, mais em favor do nosso bem-estar, nós vamos emitir fotões. E isso vai nos trazer, às vezes, muitas das vezes, cura. Então, é importante relembrarmos isso. Mecanismos psicofísicos também revelam, e é sinónimo de mecanismos eletrofísicos no nosso sistema orgânico e, por consequência, bioquímicos também. O nosso corpo tem uma consequência de situações químicas a acontecerem. Então, consoante essas emoções desencadeadas, vão ser acionados determinados neurotransmissores. E o que é que são esses neurotransmissores? São hormonas que vão ser libertadas para o nosso
para o nosso corpo, para as nossas células. E vamos ter a presença ou a escassez de determinadas hormonas que produzem determinados efeitos no nosso organismo. Olhem só, não é só o excesso, é também a escassez. Porque normalmente nós ficamos às vezes muito atentos a o que é que eu estou a produzir demais, no sentido de quais são as emoções mais nocivas que eu estou a produzir. Mas muitas das vezes há tanta gente preocupada, vamos supor, stress do trabalho, as pessoas estão muitas vezes preocupadas só com o trabalho e esquecem-se de ter momentos de lazer, momentos de partilha em família, coisas que os façam sentir bem. Isso faz com que haja escassez de determinadas hormonas benéficas para nos transmitirem determinadas sensações de bem-estar no corpo. Os neurotransmissores, então, vamos falar um pouco mais deles porque eles são importantes, podem ser considerados como os nossos mensageiros químicos relacionados ao humor, ao sono, à atração, à atenção, às sensações de prazer, entre outros. E eu não falo só das sensações de prazer do sexo, também, mas não só, mas sensações de prazer, de estarmos com gosto, de nos sentirmos motivados, nos sentirmos alegres com o que estamos a fazer. E esses neurotransmissores, com a função vital do nosso corpo, para a nossa dinâmica de ser humano, ou seja, de sentir e reagir aos impulsos, devemos considerá-los como uma das maiores descobertas no campo de como funciona o nosso corpo. A ciência desvendou que a cada mudança de humor é uma cascata que os neurologistas chamam de cascata de moléculas de emoção. Olhem só que bonito. Despejada pelo corpo, afetando os receptores que nós temos nas nossas células, que são como discos parabólicos, e esses receptores vão levar o input, a mensagem que aquela emoção despletou, e ativar os genes que precisa de ativar. E daí surgem muitas das vezes, quando a emoção não é tão boa assim, surgem as neoplasias, os cancros e por aí vai. Então a Candace Pert, que é uma cientista de Harvard, explicou que essas moléculas de emoção são libertadas e distribuídas por todo o nosso corpo e acabam a instruir as células. Então, todo o nosso corpo é mobilizado por essas células mensageiras, que estão em toda a parte. E cada emoção, olhem só, cada emoção tem a sua própria assinatura bioquímica particular. Olhem como o nosso corpo é uma coisa maravilhosa. Então eu só trouxe aqui 3 exemplos, por exemplo, desses neurotransmissores, dessa química das emoções. A ocitocina, por exemplo, é uma hormona que é considerada o neurotransmissor do amor. Quando esta hormona é produzida e transmitida, por exemplo, no leite materno, quando nós estamos a amamentar, no caso, quem está aqui é mãe, eu já passei por essa experiência, realmente é uma experiência onde nós sentimos muita conexão, muito carinho, muito amor. Então, automaticamente essa emoção vai dar um input às nossas células. E o que é que acontece? Essa oxitocina é liberada, melhora o nosso humor, diminui a sensação de stress, dá um interesse no momento do contacto com alguém, deixa as pessoas mais generosas e amáveis. E pode ser liberado no momento, por exemplo, de um abraço ou de prática de boas ações. Já a serotonina, por exemplo, também é um neurotransmissor de bem-estar, responsável pelo nosso cérebro por regular o sono, o humor, a temperatura do corpo, o ritmo cardíaco, o apetite, entre outros. Por que é que eu estou a trazer isto aqui, nesta primeira parte desta partilha? Para nós percebermos o que é que nós estamos, qual é o input que nós estamos a dar todos os dias ao nosso corpo. Pensamento gera uma emoção. E a emoção tem uma assinatura bioquímica que vai ativar determinada reação química nas nossas células, determinados genes, então, que depois podem originar os efeitos que originam nos nossos corpos. Então, que tipo de emoções nós andamos a ter? Hoje, neste momento, agora, 9h05, 9h10. Não é ontem, não é amanhã. Nós gostamos muito de estar ou no passado ou no futuro agora. O que é que nós estamos a sentir agora? E o cortisol, que é mais um exemplo de um neurotransmissor que, no excesso dele, no organismo, pode causar lapsos de memória,
aumento de peso. Às vezes as pessoas não sabem porque é que nós não conseguimos perceber, às vezes porque é que não conseguimos emagrecer. Olhem só, às vezes isso é um sinal. Quais são os sinais do nosso corpo? Nós andamos a escutar o nosso corpo. Eles estão a dizer-nos, nós temos muitas ferramentas que nos permitem analisar em que ponto mental, onde está o nosso psiquismo. Ele também é responsável, quando em excesso, pela diminuição da libido, pela perda de massa muscular e doenças ocasionadas pelo excesso de stress. Mas já na quantidade adequada, olhem só, ajuda o organismo a reduzir inflamações, contribui para o funcionamento correto do sistema imunológico e também é responsável por manter os níveis de açúcar no sangue e de tensão arterial constante. Mas vamos lá então deixar a parte científica de lado. Vamos para a parte que eu gosto mais, que é para a parte do cotidiano. Então, o poder da mente. Estamos a falar sempre de poder da mente, desde que começamos até aqui. Falar de poder da mente é perceber, acima de tudo, quem somos, mas, principalmente, quem estamos. Quais as emoções? Em falta ou em excesso? Nós temos andado como? Hoje o dia foi como? O que é que teve em excesso e o que teve em falta? Como está a minha incapacidade ou até capacidade de reagir e discernir diante de determinadas situações? Eu tenho tido capacidade de reagir às situações que me são apresentadas ou eu fico petrificada, não consigo reagir bem? Como é que eu estou nesse ponto? E esta eu até pus um bocadinho mais gordinha. Qual a minha resistência às mudanças de padrões limitantes do meu comportamento? Porque é o que eu mais observo em mim e observo em todas as pessoas que vão contactando comigo. Uma resistência enorme em transformar. Muitas das vezes por falta de consciência e de clareza em relação àquilo que se passa, a essa autoanálise. Então, o poder da mente também é autoconhecimento. E de que forma é que os nossos processos mentais influenciam nos comportamentos que temos? Nós estamos a ter aquele comportamento porquê? Porque aquela pessoa é assim. Está muito incompleto isso. Nós precisamos de desenvolver mais humanidade da forma como nós vemos e julgamos o comportamento do outro. O nosso próprio comportamento. De que forma é que as situações da nossa vida, da nossa saúde, a nossa vivência com os outros nos podem falar sobre os nossos processos mentais? Nós ouvimos muitas vezes aqui, e já ouvimos também de Jesus, conhece-te a ti mesmo. O que é que nós fizemos hoje para nos conhecermos a nós mesmos? Que ponto é que observamos? Observamos alguma coisa? Se vocês já estiverem a pensar nisso agora, neste momento, eu já fiz a minha parte aqui. Já me dou por feliz. Vocês começarem a acender uma luzinha dentro de vocês para se observarem. Em que direção estão as nossas forças psíquicas? Até que ponto nos conhecemos agora? Então eu vou-vos apresentar uma pirâmide com uma coisa muito bonita. Vou-vos apresentar este senhor, que é o Abraham Maslow. Sabem o que é que ele fez? Ele foi um psicólogo conhecido, que ficou conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas. E foi um psicólogo de referência na psicologia humanista, que eu gosto muito, por sinal. A psicologia humanista é a terceira força da psicologia, para quem não sabe, depois da psicanálise e do comportamentalismo. E o que é que ela tem como características? Avalia o sujeito, o ser, o indivíduo, como um ser único. E a análise é levada em conta por tudo o que o envolve. Onde é que ele nasce, qual foi o meio, quais as pessoas que o envolveram. Tudo o que o envolve. E a profissão, etc. Ensinando que o ser humano possui em si uma força de autorrealização que conduz o indivíduo ao desenvolvimento de uma personalidade criativa e saudável. Ou seja, ele também conclui que todo o indivíduo, apesar de muitas das vezes escolher determinados comportamentos que podem não ser os mais benéficos, todo o indivíduo, em qualquer situação, em qualquer ponto da sua vida,
tem esta força de autorrealização e de personalidade criativa e saudável. Tem este potencial. Então, olha só, tem aqui uma pirâmide, que é a pirâmide das necessidades humanas, que ele começou primeiro por observar macaquinhos. E ele começou a perceber que os macacos tornavam-se muito agressivos quando eles não tinham comida. Por outro lado, eles tornavam-se seres muito dóceis quando satisfaziam as suas necessidades fisiológicas. Mais tarde ele começou a analisar, claro, nós, seres humanos, e começou a perceber que nós também tínhamos determinados comportamentos a partir de necessidades. Então ele fez esta pirâmide de necessidades humanas. Primeiro as necessidades básicas, depois as necessidades psicológicas e depois as necessidades de autorrealização. Olhem só, as necessidades básicas ele apontou aqui como fisiológicas, todos nós que precisamos de comer, de vestir, de ter um teto, não é? Depois temos as necessidades de segurança, ou seja, segurança da nossa integridade física, do nosso emprego, dos recursos de moralidade. Todos nós precisamos de um guia moral, de alguma maneira. Necessitamos de família, de saúde e de prosperidade. E depois ele foi avançando nas necessidades psicológicas do ser humano. Todos nós temos necessidades de amor, de relacionamento, seja com um parceiro, com uma parceira, seja familiar, seja de amigos, não é? Todos nós precisamos desta interação social, de sentir amizade, família, até de intimidade sexual também. Então, e por aí vai, a estima. Quem não precisa de se sentir estimado? Quem não precisa de ter autoestima, confiança, de ter o respeito dos outros, o reconhecimento dos outros sobre alguma coisa que nós façamos, um feedback positivo de algo e também o respeito aos outros. E depois, por último, na pirâmide, ele fala das necessidades de autorrealização. A moralidade, a criatividade, a solução de problemas, a ausência de preconceito, a aceitação dos factos, ou seja, conforme nós vamos evoluindo também na consciência, na nossa consciência humana e espiritual, nós vamos depois conseguindo passear entre estas necessidades de uma melhor maneira. Imaginem, quem está preocupado só com as necessidades básicas, por exemplo, de ter um teto, de se vestir, não vai estar preocupado com as necessidades de autorrealização. Entendem onde eu quero chegar? Então, estas necessidades também vão sempre caminhando dentro da nossa progressão espiritual. Mas todos os nossos comportamentos humanos estão de alguma forma estimulados por estas necessidades. Nesta reencarnação e nas outras várias que fomos tendo. Sempre que nascemos somos enquadrados em determinados contextos sociais, familiares, de saúde, de país. E lá vamos nós de novo percorrer o caminho de atender a todas estas necessidades. Nesse caminho vamos escolhendo experiências positivas que nos potenciam, ou vamos escolhendo também experiências menos positivas, que nos criam o quê? Traumas, feridas emocionais. E eu cada vez gosto mais de avançar aqui nesta minha partilha convosco. E falar de feridas emocionais é falar ali dos jardins da alma. É ir lá ao fundo, às vezes revisitar lugares que estão lá no nosso inconsciente, situações que ficaram lá por baixo do tapete e que nos continuam a influenciar no nosso comportamento. Estas feridas emocionais são resultantes de quê? Olhem só. De conflitos e traumas. E quando eu falo em traumas, não falo... aquela pessoa saiu, foi atropelada e ficou paralisada. Eu não estou só a falar desses traumas. Esses traumas, de facto, são grandes traumas na vida de alguém. Criam um grande impacto emocional. Mas eu também estou a falar de todos os traumas, aqueles até que parecem insignificantes e mais pequenininhos. Por exemplo, uma professora na escola que pode ser um bocadinho mais agressiva e que de repente nos fala mal em algum momento. Isso pode ou não criar-nos um trauma emocional, principalmente se for até à frente de tanta gente. A nossa estima, a nossa autoestima pode ou não ficar danificada. E nós temos ou não necessidade de autoestima? Temos. Então o nosso comportamento pode ficar alterado porque essa necessidade foi lesada em algum momento. E esses traumas, de alguma maneira, geraram fortes impactos. Tudo aquilo que nos gera fortes impactos emocionais pode ficar
considerado como uma ferida emocional, com tentativa frustrada de solução. Às vezes nós passamos por determinadas situações e naquele momento nós não conseguimos solucionar aquele impacto emocional que tivemos. Então qual é a resposta da nossa mente? Buscar rapidamente esquecer aquilo, buscar prazer, satisfação. E ao buscar esse prazer, essa satisfação, essa segurança, porque nós temos necessidade de segurança, o que é que nós fazemos? Empurramos para debaixo do tapete inconscientemente. E estão a ver aquela fotografia do iceberg em que só se vê a pontinha do iceberg, não é? E depois temos um montão de gelo para debaixo da superfície da água. Então é para lá que nós enviamos esse trauma, esse impacto emocional, porque nós queremos segurança. Então, como nós queremos segurança, o nosso inconsciente aprende por repetição. E então a nossa repetição vai sendo: eu não quero viver isto, eu quero esquecer. Empurra para lá. Porém, o impacto emocional está lá. O trauma está lá e vai continuar a influenciar as nossas emoções de maneira inconsciente no presente. Ou seja, nós às vezes vamos começar a ter comportamentos no nosso dia-a-dia que estão a responder a esses traumas e nós nem nos apercebemos, porque está lá no inconsciente, não é consciente em nós. E o aprendizado doloroso daquele momento tende a ser aplicado em outras situações. Então, como é que eu posso avaliar o que se pode estar a passar connosco, comigo? Como é? Como é que eu posso? Assim, deixa cá ver. Então é só analisar assim, quais os resultados que eu estou a ter? Quais os resultados na minha vida? Amorosa, profissional, relacionamentos com pessoas amigas, conhecidas, familiares, como é que está? Quais os resultados que eu estou da minha saúde? Olhem só, quando nós temos determinados impactos emocionais, nós assumimos verdades. E isto também está associado ao poder da mente. Nós assumimos verdades para nós. Aliás, nós crescemos desde pequeninos a ouvir determinadas verdades que contam: os políticos são os corruptos, mas nós queremos ver políticos bons, generosos, mas estamos sempre a acreditar que os políticos são corruptos. Não é? Olhem só as verdades que nós assumimos para nós. E isso tem uma impressão digital na nossa emanação mental, na nossa vida. E criando essas crenças, essas verdades, isso criam-se focos mentais nossos, que se tornam o quê? As nossas forças psíquicas. As verdades que nós assumimos para nós mesmos tornam-se as nossas forças psíquicas, o nosso padrão psicológico, mental. Como assim? Olhem só, vou-vos dar um exemplo. A senhora X, que eu não vou dizer aqui o nome, a senhora X, no seu casamento, recebia elogios constantes do ex-marido. Até que quando ela se apercebeu, ela foi traída por ele. Enquanto jovem, esta senhora X também estava constantemente a receber elogios sobre as suas características, sobre a inteligência, mas depois, quando ela via, os colegas nunca a chamavam para os convívios. Então, qual foi o padrão psicológico que esta senhora assumiu com essa experiência, com essas experiências? Os elogios não são bons. Os elogios trazem sempre alguma coisa na manga. Foi a crença que essa senhora assumiu para si mesma. Ela até podia, olhem só, ela até podia ter sido elogiada pelo marido e pelos colegas de uma forma verdadeira. Não é? Pode não ter nada a ver com o facto ou com o motivo do marido a ter traído. Não estou a desculpar o marido, mas pode não ter nada a ver, não é? Ela pode realmente ter características que são dignas de elogiar. Mas ela assumiu que elogio não é bom. Então, olhem só. No presente, isto aconteceu no passado, ela empurrou lá para baixo, mas assumiu essa crença. No presente, a senhora X deseja muito ser reconhecida pelo chefe no trabalho. Procura estar atualizada e atenta às oportunidades. Porém, todas as vezes que ela recebe um elogio e reconhecimento do chefe, o que é que acontece? Ela sente-se desconfortável e tende a não os receber com naturalidade. Ou seja, o inconsciente vem e, pumba, dispara. A sua reação inconsciente é de desviar a atenção e trazer uma crença de que o elogio não é verdadeiro, que tem uma intenção velada ali. Então imaginem, a senhora X, que quer ser reconhecida e até promovida,
ela certamente não vai ter um bom resultado. Porquê? Porque ela, para se ver livre da possível ameaça, que são os elogios, ela priva-se dessas oportunidades, mesmo sendo o que ela mais deseja. E se ela aceitar essa oportunidade, ela passa a conviver com uma crença de que a qualquer momento o pior poderá acontecer. Então, no fundo, o que ela quer, ela inconscientemente rejeita. E, portanto, não vai ter o resultado que ela quer. Isto é só um exemplo muito simples e muito corriqueiro. Outro exemplo que me vem agora. Alguém que, por exemplo, é traído numa relação, pode deixar de confiar no amor? Não é seguro, porque ela não tem a necessidade de segurança. Não é seguro apaixonar-me de novo. Mas eu já passei, eu não sei, eu já ultrapassei isso. Mas então vamos lá ver, como é que está a tua vida amorosa? Conseguiste ter mais alguém? Não quer dizer que essa pessoa tem que ter mais alguém se não quiser, mas... não, eu até quero, eu gostava de ter um companheiro ou uma companheira. Mas não sei, não acontece, não consigo. O que é que pode estar ali no inconsciente a disparar? E depois percebem, a ligação não é direta. Depois os nossos processos psíquicos, mentais que se desencadeiam são tortuosos, eles não são logo muito claros. Por isso é que nós precisamos de ter vigilância para perceber, ok, se eu não estou a conseguir perceber qual é o meu processo psíquico, primeiro deixa-me então observar quais são os resultados que eu estou a ter numa situação que eu até quero muito e não estou a conseguir ter. O que é que pode estar aqui por detrás deste não resultado benéfico? Mas há a luz ao fundo do túnel e o poder da mente também está ligado com a luz ao fundo do túnel. Somos nós que a temos que acender. Muitas doenças podem ser evitadas quando adquirimos compreensão da nossa história de vida, das nossas crenças e padrões de comportamento diante das nossas emoções. Olhem só, compreensão da nossa história de vida. Desde crianças, o que é que aconteceu? Que pais é que eu tive? Que professores é que eu tive? Os vizinhos que eu tive? As pessoas com quem eu me relacionei? Quais foram aquelas coisinhas e coisonas muito grandes que puderam causar aqui algum tipo de distúrbio em mim? O caminho, então, mais eficaz para nos protegermos das doenças e situações desagradáveis é preencher os vazios emocionais e o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. É para isso que nós estamos aqui, reencarnação após reencarnação, para adquirirmos essa inteligência emocional, esse potencial enorme que é o ser humano. Porque, olhem só, nós temos pessoas que vêm à Terra e que deixam exemplos admiráveis, incríveis. E também temos ainda muitos exemplos abomináveis, hediondos. Então, quer dizer que tudo isso que existe no exterior, de alguma maneira, existe dentro de nós. Os que nós precisamos de dominar e o que nós precisamos de potenciar. Porque eu acredito no potencial humano. Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer isto que eu faço e muito mais. Ele falou-nos do potencial humano. Estamos quase a terminar. Então, o poder da mente é também intimamente ligado à inteligência emocional. Nós estamos sempre a ter assim estes picos, não é? Eu achei muito engraçado que uma psicóloga a quem eu recorri, uma altura disse-lhe assim, eu ando com alguns picos. E ela disse assim, ainda bem, já viste o teu eletrocardiograma ficar assim? E eu achei aquilo tão bonito, até rimos-nos lá um bocadinho, assim, verdade. Ela disse assim, nós só temos que fazer com que esses picos sejam um bocadinho mais baixinhos, mais tenues. Mas ainda bem que tens esses picos, não é? Então vamos perceber aqui um bocadinho o que é ter inteligência emocional. O que é essa coisa de ter inteligência emocional? O que é? O que vos parece? Eu gosto de trazer as coisas, esmiuçar assim as coisas para o cotidiano. Vamos esmiuçar. O que é ter inteligência emocional? Então, uma situação acontece na nossa vida, ponto. Aconteceu ali qualquer coisa. E nós vamos o quê? Sentir, vamos reagir com uma emoção àquela situação que está a acontecer. Então, nós vamos sentir, reagir e depois
daquela situação toda a acontecer, vamos observar. Inteligência emocional é ter a capacidade de observar. Ok, como é que eu reagi? Eu senti primeiro e reagi, eu reagi primeiro e senti depois. Como é que foi aqui? Depois disso, vamos identificar. Inteligência emocional é isto, identificar qual o tipo de emoção que foi disparada. Emoção básica. Medo, raiva, tristeza, frustração, negação, ou alegria, ou amor. É assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou humana e sinto estas todas. Todas. Muitas vezes. E depois, muitas das vezes, nós temos a tendência para apontar: eu estou a sentir-me assim porque a situação, porque o outro, não é? E a inteligência emocional pressupõe uma coisa: autorresponsabilidade. E eu vou-vos lançar esta pergunta que vos vai ajudar imenso, como me ajuda a mim. Perante aquela situação, perante aquela pessoa que nós estamos a culpar, o que posso fazer com isto que me está a acontecer? O que é que eu posso fazer com isto que me está a acontecer? Não é o outro, a situação, eu estou assim porque o outro e a situação. Não, o que é que eu, independentemente do outro e da situação, posso fazer com isto que me está a acontecer? Isto é poder mental. Autorresponsabilidade. E depois, quem tem inteligência emocional não espera muito tempo para voltar a um lugar de equilíbrio, para sair daquele lugar que nos pode ter deixado com alguma sensação, emoção ou sentimento menos benéfico para o nosso bem-estar. Fazendo o quê? Como é que nós mudamos dali? Mudando o foco, redirecionando o nosso foco. Agora, se nós vamos dormir a pensar naquilo, se nós acordamos no dia seguinte a pensar naquilo e vamos, e segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e passa um ano, e passam 2 anos e 3 anos, a vida inteira ainda está ali. Não é? E nós estamos aqui para aprender a sermos inteligentes emocionalmente. Não é só inteligentes na matemática e na física. Porquê que é tão difícil para nós a inteligência das emoções? Olhem só. Deve haver aí um objetivo com isso. O retorno, por fim, ao equilíbrio de uma forma mais rápida. Isto é ser inteligente emocionalmente. E depois, quando retornarmos a esse equilíbrio, vamos discernir sobre o sucedido. E sobre nós mesmos. Que tipos de padrões emocionais, que tipo de comportamento é que eu acionei ali e porquê? E falar de poder da mente também é falar em que frequência. Em que frequência é que nós estamos? E claro, já nem vamos falar da sintonização com o outro lado lá da vida, não é? Porque isso nós já sabemos de cor. Nós somos todos aqui do GEAC, somos todos muito estudiosos na matéria espírita. Mas com que frequência é que nós andamos a vibrar e com que pessoas nós andamos a lidar e a atrair, que situações nós andamos a atrair para a nossa vida aqui, hoje? Então está aqui mais um senhor muito interessante, que fez um trabalho interessante, que foi o David Hawkins, que também foi um filósofo e um psiquiatra, que criou um mapa, digamos assim, para a consciência humana. Olhem só, ele fez a escala de Hawkins, que é uma medição matemática dos níveis de consciência humana, e ele busca mensurar o nível mental de acordo com os sentimentos que temos. E, de acordo com o pesquisador, a escala é dividida em 3 níveis, nos quais habitam diferentes sentimentos. Olhem só, ele diz que há uma zona de contração de consciência, quando a nossa consciência fica contraída, que é quando nós sentimos ali a partir do orgulho para baixo. Orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. Olhem só como a vergonha vibra tão baixo, 20 Hz. E ele diz que quando nós estamos neste tipo de emoções, nós ficamos com a nossa consciência muito turvada, nós não conseguimos ter clareza. Não é? E depois ele diz que a nossa consciência entra em expansão quando nós conseguimos ter, ali a partir da coragem, da neutralidade, da disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação. Olhem só, a iluminação está ali nos 700 mil Hz. Então ele diz que nós entramos num campo de expansão, de potencial de clareza, quando nós nos conseguimos manter, de alguma maneira, ou voltar rapidamente para este estado.
Então, em que frequência é que nós estamos a vibrar? 20 Hz? 350? 250? Como é que está aí a vossa escala? Anda aos picos. Muito bem. E claro, está depois as sintonias que estabelecemos, não é? Andamos todos com o nosso Wi-Fi ligado. E estou mesmo a terminar e não podia deixar de vir aqui também fazer-vos pensar, partilhar convosco, que é o poder da mente está intimamente ligado com o propósito e com a determinação. Olhem só, há muitas pessoas, muitos de nós, que fisicamente se sentem ok, bioenergeticamente também se sentem ok, ou seja, o sistema imunológico está bem, sentem-se com disposição, com energia. O campo emocional também está ok, está equilibrado. Eu sinto gosto por algo que eu estou a fazer, sinto-me com satisfação. E o conhecimento também. Há pessoas que têm estes 4 campos que estão ativos, estão ok, de uma forma positiva. Mas quantos de nós estão ok em todos estes campos, mas não avançamos? Porquê? Porquê que vocês acham que, mesmo estando ok nestes campos, nós não conseguimos avançar? Um dos motivos é porque nos falta um propósito, a clareza, um objetivo. Como é que nós vamos conseguir avançar se nós não tivermos consciência dos comportamentos e dos processos psicológicos que nós estamos a ativar dentro de nós? Nós não vamos conseguir um objetivo. Como é que eu posso trabalhar na minha autoestima se eu não tenho noção de que eu tenho falta dela? Como é que eu posso trabalhar no meu sentimento de avareza se eu não tenho consciência que em alguns momentos ele despoleta dentro de mim? Ou eu estou a ter alguns comportamentos por causa desse sentimento, dessa emoção? E ouçam, eu não estou aqui a dizer, vocês não me matem, por amor de Deus, sentir avareza, raiva, claro que é nocivo. Mas nós somos seres humanos e isto faz parte da nossa condição humana. Nós vamos sentir raiva. Em alguns momentos nós sentimos raiva. Ok? Mas a raiva e estes sentimentos menos bons, menos nocivos, eu gosto de ser menos nocivos, eles podem ser geridos de uma forma construtiva e não destrutiva, nem para nós, nem para os outros. Não é isso que eu estou a dizer. Nós podemos sentir raiva, frustração, avareza, mas não fazer uma gestão dessas emoções de uma forma destrutiva para nós e para outro alguém. Mas tomar consciência de que isso faz parte de uma condição humana e trabalhar a nossa inteligência emocional para rapidamente reverter aquele quadro. Não é? Não acham? Então, e quantos de nós aqui não têm alguns destes campos ok, mas mesmo assim cria condições para conquistá-los? Olhem só, o Stephen Hawking é um deles. Ele tinha uma esclerose lateral amiotrófica que lhe provocou uma paralisia do corpo. E olhem só, ele foi importantíssimo na área da cosmologia, descobriu tanta coisa em relação à relatividade no universo, previu que os buracos negros emitem radiação e foi um defensor muito ativo em relação à interpretação de mundos paralelos na área da mecânica quântica. E ele expressava-se como? Através de um dispositivo de fala que ele acionava com a mão esquerda, e quando a mão esquerda paralisou, ele acionava aquele dispositivo de fala a partir do movimento único de um músculo na face. E olhem só a obra que ele deixou. Porquê? Tinha propósito, clareza, objetivo e determinação. E para os grandes feitos, como para os pequeninos feitos, nós precisamos deste propósito, deste objetivo, para nós nos direcionarmos mentalmente para um resultado mais benéfico na nossa vida, para um resultado emocional mais benéfico, nós temos que ter clareza acerca do que estamos a produzir interiormente. E mesmo para terminar, falar de poder da mente, então é falar do poder de visão, da força de consciência.
Porque sem esta visão, sem este poder de visão, sem este poder de termos um objetivo pelo qual lutar interiormente, e eu estou a falar a nível emocional, tá? Eu estou a falar a nível emocional também. Não estou só a falar do emprego que queremos, da casa que queremos, eu estou a falar emocionalmente. O que é que nós queremos mudar, transformar? O que é que nós precisamos? Eu gosto mais desta palavra precisar também. Eu gosto de palavras. E às vezes quando nós começamos a dizer eu tenho, que grande peso, não é? É uma pressão muito grande. Eu tenho. Então é melhor quando nós dizemos assim eu preciso. Porque parece que não nos pressiona tanto. Porque há muita gente que se pressiona imenso. E isso também não é benéfico. Mas também há muita gente que fica ali assim, eu já faço tanto, faço tão bem, e às vezes fica num estado de pureza tal que os problemas, vêm pelas costas e apanham-nos assim de surpresa. Cuidado para não alienarmos também demasiado, nem nos autoflagelarmos demasiado, mas também não sermos assim puros demais, não é? Então, ter consciência, um objetivo, olhem só, um alpinista. Imaginem só, vou subir a montanha, nem sei para onde é que eu vou e vou subir a montanha. Depois logo se vê para onde é que eu vou. Não, o alpinista tem um objetivo, eu quero subir tantos metros e eu quero alcançar aquele cume, ponto. E a partir daí ele começa a subir. E como é que ele faz? Ele também planeia para subir, ele planeia o trajeto. Eu quero conseguir gostar mais de mim. Então eu amanhã... eu vou acordar e se calhar vou comprar uma peça de roupa que eu já não compro há anos para mim. Se calhar eu vou acordar e vou olhar para mim ao espelho e dizer tu até és bonito, tu até és bonita, eu quero aprender a amar-te. 2 vezes, no 3º dia façam isso 3, no 4º façam 10. Daqui a 1 ano já estão a fazer 100 vezes por dia e até já nem precisam às vezes porque já conseguiram atingir um nível de sentimento por vocês mesmos que vos faz sentir uma autoestima. Já têm mais noção das vossas qualidades, de enaltecê-las também. Eu gosto sempre de falar desse potencial que está em nós, desse potencial de transformar. Porque ele existe em nós e eu acredito muito nele, porque eu vejo que isso está em mim também. Meu Deus, como eu era há 10 anos atrás e como eu sou hoje. Estou muito longe ainda, ok? De chegar aonde eu quero chegar. Mas eu já me sinto tão diferente. Então isso é à custa de quê? Do potencial que ativamos. Mas ainda há uma semana atrás tive um ataque de ansiedade. Consegui reverter rapidamente? Felizmente sim. Tá? Então nós temos que ser um bocadinho mais, precisamos de ser um bocadinho mais humanos. Não apontar logo assim, aquele está assim, não evoluiu, pois, coitado, a vida que ele tem que levar é esta, porque numa vida passada ele fez não sei o quê, então fatalismo, tem que ser assim até ao fim da vida, é o que ele tem que passar. Não. É sempre tempo de recomeçar. Recomeçar para onde? Um objetivo, com clareza. Planeamento e ter força de vontade. Mas esta força de vontade também nós temos de ter atenção numa coisa, esta força de vontade... Olhem só, eu quero cuidar da minha saúde, mas eu tenho muita vontade de comer doces, não é? Tenho vontade de me suicidar. Então nós não podemos dar força a essa vontade. Para onde está direcionada essa vontade? Para onde está? Então depois de redirecionar a nossa vontade para algo que faz parte do objetivo emocional que nós queremos alcançar, então sim, vamos dar força a essa vontade. Vamos dar direcionamento à nossa vontade. E o compromisso. Quantos de nós se compromete com outras pessoas, mas para nos comprometermos connosco próprios, é um desafio. Não é? Então, o que é que isso quer dizer? Que necessidade pode estar aí desse comportamento? Se vier aqui alguém disser assim, olha, eu preciso de ti para amanhã para fazer isto assim, olha, eu não ando a sentir-me muito bem, nós vamos lá, não. Eu precisava de uma conversa, de ter um momento com um amigo que me fizesse bem, nós vamos lá e comprometemos e fazemos connosco. Às vezes nós estamos a precisar dessa conversa real connosco e nós estamos sempre a fugir dela. Não temos esse compromisso, mas precisamos dele para alcançarmos. Consistência. Poder da mente também é falar de consistência.
Poder da mente também é falar de prazer no caminho e não só no fim. Perceber que é um passo de cada vez. Nós iluminamos a nossa consciência em relação a alguma coisa que precisa ser transformada dentro de nós, redirecionamos o nosso foco, vamos lá, planeamos, acionamos a nossa força de vontade, o nosso compromisso e temos que, de alguma maneira, aprender a ter esse prazer no caminho. Olha, eu hoje consegui isto. Não é só, puxa, caramba, ainda não estou lá. Ai, vou desistir, isto está a custar muito. E depois poder da mente também tem que ver com a escolha do meio que nos rodeia. Olhem, eu quero deixar de ser alcoólatra, mas eu passo a vida com amigos, com família, que bebem. Como? A mesma coisa, por exemplo, eu quero deixar de, sei lá, ser agressivo, mas eu só convivo com pessoas agressivas. Como é que eu vou conseguir isso? Vai ser mais difícil, não é? Então, qual é o meio que nos rodeia? Também ajuda ao nosso poder mental. E por último, e não menos importante, escutar a voz do silêncio. Ter sempre a sensação e a noção de que sozinhos somos muito, mas com Deus nós podemos ser tudo e muito mais. Então essa voz do silêncio é nós encontrarmos nesse objetivo que traçamos aqueles momentos em que pedimos orientação. Pode ser numa oração, numa reza, sei lá, com que vocês se identificarem. Eu como no AMA tenho muita gente que não se identifica com esta palavra, preferem meditação, o que for. Eu tento criar uma empatia, porque nós cada vez mais temos que perceber que cada um é uma caixinha única, então eu não tenho que querer que toda a gente fique dentro da minha caixinha. Eu quero que vocês saiam daqui, encontrem a vossa própria caixinha e que a façam expandir-se e que nessa expansão nos possamos todos encontrar. Não é muito mais bonito assim? Então não se esqueçam de ouvir essa voz interior. Recorram a ela muitas vezes durante esse processo para acionarem o vosso poder mental, para vos dar sustentação do vosso poder mental. E terminar aqui com a nossa Joana de Ângelis, que diz: as energias da mente são o potencial de força que estrutura a vida. Quando saibas comandar a mente, alterar-se-á em profundidade o ritmo da tua existência. Quais os resultados que estamos a ter? Aí está os padrões que precisamos de observar, os padrões psicológicos. Procurem ajuda, procurem um psicólogo, procurem alguma terapia, venham ao GEAC para sustentar as vossas energias nesse objetivo. Mas não se esqueçam que nós temos esse poder de autotransformação, nós estamos cá para isso. Se eu puder ter contribuído hoje no vosso coração, eu vou ficar muito feliz. Agradecer mais uma vez à Leonor, ao GEAC e, enfim, desejar a todos uma boa noite e que amanhã consigamos ter esta partilha na mente e podermos ser um bocadinho melhores do que hoje. Muito obrigada a todos. Boa noite.